vou começar essa edição falando da Operação Lava Jato. Executivos da construtora Odebrecht estão em Brasília para assinar o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Foram meses de negociação com o Ministério Público. Eu vou conversar então com Marcelo Cosme, foi ele que deu essa informação em primeira mão aqui na Globo News. Marcelo, boa tarde para você. Marcelo, quando essas informações da delação premiada da Odebrecht devem começar a vir a público? Oi, Cris, boa tarde. Isso pode levar algumas semanas, até mesmo um mês, porque hoje, vamos dizer assim, o passo mais concreto para o acordo de delação premiado. O que está acontecendo nesse momento no prédio da Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília? Não é onde eu estou no Supremo Tribunal Federal, fica exatamente 1 quilômetro aqui pertinho. Os executivos da Odebrecht, ao todo são 78, estão começando esse processo de assinar esse acordo entre eles, de forma individual, cada um dos 78, e também o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília. É uma espécie de contrato. O que aconteceu? Houve aí uma negociação que se arrastou durante meses, né? Até porque um dos pontos mais difíceis aí de se chegar a um acordo era quanto tempo Marcelo Odebrecht deve ficar preso e depois em um regime fechado e semiaberto e assim por diante. Perdão, ele já está em regime fechado, né? Depois o regime semiaberto, domiciliar e assim por diante. Então, o que eles fizeram nessa fase? Trouxeram informações. Houve sim um depoimento inicial destes 78 executivos aos procuradores, mas não era um depoimento já dentro da delação. Então hoje eles estão assinando todas aquelas informações que eu trouxe para vocês, procuradores, e vocês me devolveram dizendo, a sua punição então em troca é tal. Hoje a gente faz um contrato. Isso aqui é o nosso contrato entre as duas partes. Então se assina tudo isso hoje, a expectativa é que possa levar horas, 2, 3, 4 horas, porque é um por um, cada um dos 78, eles estão aqui na Procuradoria, muitos deles, e outros são representados por seus advogados, e a Odebrecht, é claro que tem um escritório de advocacia, mas os executivos pegaram vários outros escritórios, então são dezenas, sem exagero algum, de advogados que estão na Procuradoria. Então eles assinam isso nas próximas horas e aí então, daqui a alguns dias, provavelmente na semana que vem, a Procuradoria-Geral da República começa a coletar os depoimentos oficialmente desses executivos. E cada depoimento pode gerar mais de um fato, é o que a gente chama mais de um anexo. Então, vem um executivo, fala de uma determinada pessoa, é um anexo. Vem o executivo, fala de uma outra pessoa, é outro anexo. Então, isso pode levar mais ou menos um mês, essa coleta de depoimentos oficiais, vamos dizer assim, e só depois, então, é que se tudo é encaminhado aqui para o Supremo Tribunal Federal, a expectativa é só que no ano que vem, ao ministro Teori Zavascki, que vai dizer que esse acordo está valendo, que a delação pode seguir em frente e aí determinando quem é que começa a ser investigado aqui em Brasília pela Procuradoria-Geral da República, porque a gente sabe que nessa lista aí dos 78 executivos devem aparecer pelo menos 200 políticos e pelo menos metade, 100, 120 com foro privilegiado. Quem fica aqui na Procuradoria-Geral da República com investigação por ter foro privilegiado, nesse caso deputados, senadores, ministros, se houver a citação, e quem vai lá para Curitiba dentro da Operação Lava Jato, coordenada lá pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público lá de Curitiba também. Então vai haver essa divisão, mas ainda não tem data para isso. O que a gente tem o que a gente tem agora nesse momento é exatamente isso. Os executivos estão na Procuradoria, estão assinando esse acordo, o verbo é no presente mesmo, porque isso acontece nesse momento, deve levar algumas horas, e depois se começam esses depoimentos oficiais. Cris. Bom, Marcelo, a gente vinha falando em acordos de leniência em relação ao Odebrecht. Hoje a gente está falando de delação premiada. Vamos explicar para o nosso telespectador a diferença de uma coisa para outra? Cris, porque a leniência é a delação premiada das empresas, né, da instituição Odebrecht. O que a gente tem é essa diferença. Então, são os executivos de delação premiada com a pessoa. A delação se fecha com uma pessoa. Então, um por um. A gente fala que é o primeiro passo para a delação, porque não é uma homologação já da justiça dizendo assim, tá ok, tá valendo. É entre o Ministério Público, que tem esse poder de investigação, que tem carregado a Operação Lava Jato nas costas, né, nos últimos meses, junto com a Polícia Federal, e essas partes. Aí eles chegam e dizem à justiça, olha, esse investigado nos entregou isso, nós temos essa acusação contra ele, ele se dispôs a falar, ele ajudou e a gente propõe que a pena contra ele seja essa. Ok, justiça, ok. Então, por isso que a gente diz que esse é o primeiro
passo. Então, essa é a delação. Agora, quando a gente tem leniência, aí é entre um órgão público e a empresa. Por que também é importante que a Odebrecht faça esse acordo de leniência? Tudo indica que tem esse movimento também. Porque não basta para os procuradores, os seus executivos, trazerem as informações e as provas. Entre eles o Marcelo Odebrecht, que é ex-presidente da Odebrecht, Emílio Odebrecht, que é o pai dele. É preciso também que a empresa colabore com seus balanços, com seus extratos, mostrando esse caixa 2, mostrando aquele departamento de propina para onde esse dinheiro foi. Então, a delação premiada é individualmente com uma pessoa e a leniência é com a empresa. Cris. Marcelo, brigadíssima pelas suas informações. Qualquer novidade, como você disse, as assinaturas estão em andamento. Qualquer novidade, você chama a gente aqui. Bom trabalho para você.